Olá a todos, bom dia. Vamos para a nossa leitura semanal do dia 19 ao dia 25 de abril de 2020, tá? Vai ser uma leitura separada por signos e eu vou deixar o tempo na descrição, tá? Então vamos lá, começando por Áries. Não veja apenas seu signo solar, veja também o lunar e o ascendente, quem souber, né? Áries, semana de 19 a 25 de abril de 2020. Parabéns aos arianos que ainda estiverem aniversariando. Áries. Oito de paus, 5 de paus, cavaleiro de ouros. 8 de paus, muitas ideias, muito movimento, muita vontade, muita rapidez, muita coisa acontecendo, mesmo diante desse cenário de isolamento, né? Mas o 8 de paus pode ser algo à distância também, né? Comunicação à distância. Geralmente o 8 de paus é associado ou a viagens ou a comunicação, mas também fala de muitas ideias e muitos insights. É uma carta rápida, tá? No centro da leitura é o 5 de paus, que sugere algum conflito. Esse conflito pode ser com alguma outra pessoa ou, de repente, algum conflito interno, tá? A leitura termina com o Cavaleiro de Ouros, então a semana começa muito rápida e essa energia acelerada vai diminuindo, né? O Cavaleiro de Ouros é uma energia mais lenta, mais tranquila, mais pé no chão. Ainda assim é uma energia de movimento, mas algo mais tranquilo, tá? Bem menos acelerado, eu diria aqui, tá? Esse conflito aqui no centro pode até ser isso, né? O conflito entre uma energia rápida e uma energia lenta, por exemplo. Pode ser que muitos de vocês gostariam que algo fosse mais rápido, mais intenso, enfim. Mas as coisas andam aqui um pouco mais devagar com o Cavaleiro de Ouros, né? Então, até isso, né? A rapidez e a lentidão pode ser um motivo, por exemplo, de conflito interno, né? Enfim. O mago, realmente, vocês querendo iniciar algo, ter uma atitude. O conflito aqui pode ser com alguma parceria, né? Não só conflito interno, né? Porque aparece um 2 de copas aqui, as cartas de número 2 em geral falam de parcerias, então cuidado apenas com a energia do conflito, mas o restante das cartas são muito positivas, tá? O imperador são vocês, né? Uma energia de liderança, uma energia de pioneirismo, querer começar como se vocês estivessem com muito gás aqui para fazer alguma coisa, né? E de repente as coisas não andam tão rápido, ou o parceiro não está na mesma... não está tão acelerado quanto vocês, e isso pode gerar um conflito, tá? Apenas cuidado com isso, mas, né, vocês bem aqui na energia de vocês mesmos, querendo fazer algo, querendo lutar por algo, mas que essa luta não seja aqui na vida amorosa, tá? Enfim, tem energia de novos começos aqui, isso aqui pode ser vocês se comunicando com alguém à distância, né? Para alguns aqui pode ser realmente um começo de algo, um começo de uma paquera, um começo de um relacionamento, mesmo que seja à distância, né? Enfim, apenas o único cuidado aqui é a questão dos 5 de paus, realmente, tá? Ok? Então, sejam... respeitem também o ritmo das outras pessoas que estiverem com vocês, né? Em geral, é a mensagem que me vem, tá bom? Mas as cartas estão muito boas. E muitas cartas de paus, tá? Pode ser em qualquer área. Amor, trabalho, né? Touro. Signo de Touro, semana de 19 a 25 de abril de 2020. Parabéns aos taurinos que
já forem fazer aniversário nessa semana. Touro. Três de paus, valete de ouros, 9 de paus. Esse 3 de paus, ele é uma carta que fala de uma certa expectativa e tem muita energia de trabalho aqui, né? O valete de ouro fala de alguma novidade, tá? Os valetes em geral falam de alguma comunicação, uma novidade, algo que se inicia, né? A gente fala que esse valete, né? O valete de ouros é aquele que planta uma semente, né? Então, algo que tem esse potencial de crescer, de dar frutos, né? O 9 de paus, finalizando a leitura aqui, pode falar de algum cansaço, né? Mais pro final da semana. A energia é boa de uma forma geral, tá? Só o 9 de paus aqui que pode sugerir um desgaste de energia. Vamos ver mais um pouco aqui. O que pode ser isso? Rainha de ouros, o julgamento, valete, né? 2 valetes. Muita energia de comunicação aqui. A expectativa para alguns, essa expectativa é no sentido de vocês, dessa colheita, né? Porque a Rainha de Ouros é uma energia de abundância, de prosperidade, de colheita também, né? Então isso aqui seria apenas a expectativa, vocês começando algo novo, de repente até recebendo uma comunicação. O julgamento é uma carta de comunicação, é uma carta de oportunidades, muitas vezes fala de segundas oportunidades também. Aqui vem mais uma carta mais um valete, né, falando de comunicação, tá? Para alguns, essa expectativa, então, é com relação a vocês mesmos, né? Aquilo que vocês podem se tornar, aquilo que vocês podem colher diante dessa energia inicial aqui, tá? Que tem com esses 2 valetes. Para outros, essa expectativa aqui pode ser com relação a uma pessoa, né? Vocês estarem esperando uma pessoa, tá? Bom, tem cartas de comunicação aqui, ok? De repente, até mais de uma pessoa, né? Aparecem 2 valetes aqui, tá? Tá uma energia muito favorável para a vida material de uma forma geral, né? Já que temos cartas de paus, de ouros, que tem a ver com o elemento fogo, o elemento terra, né? Mais matéria, mais vontade, mais energia. Mas como é uma leitura geral, isso pode ser em outras áreas da vida também, tá? De repente, isso aqui são 2 oportunidades que chegam, né? Essa oportunidade central aqui pode ser a que vem primeiro para alguns de vocês, tá? Pode ser algo mais interessante, né? Ela vem aqui com um arcano maior, tá? Cuidado, então, apenas para não se desgastarem, né? Realmente o 9 de paus muitas vezes fala de um desgaste de energia, um cansaço mesmo. Tá? Isso aqui para alguns pode ter a ver, para quem tiver aniversariando, né, já nesses dias, né, começando a energia de touro, essas energias podem falar de uma renovação, né? A renovação que vem, né, com a passagem do sol no signo de vocês. A renovação da própria energia, né? Aqui a gente vê o desgaste, né? E aqui a própria renovação. Bom, é isso. De toda forma, tem cartas de novidades, tem cartas que sugerem comunicação, 3 cartas de comunicação. A princípio, vocês com uma expectativa, mas algo acontece aqui, tá?
É isso, são cartas boas. Gêmeos, signo de Gêmeos, semana que vai do dia 19 ao dia 25 de abril de 2020. Gêmeos. As de paus, 5 de paus, 3 de ouros. Os 3 signos até agora, né, estão vindo com muitas cartas de paus e de ouros. Interessante. Bom, as de paus, os ases em geral falam de o começo de algo, ou simplesmente uma nova ideia, um novo gás, um entusiasmo para fazer alguma coisa diferente. Tem todo um entusiasmo aqui com o as de paus, que é uma energia de fogo, tá? No centro da leitura, um 5 de paus. O 5 de paus é uma carta mais conflituosa. Às vezes é uma carta que fala de concorrência, muitas pessoas querendo o mesmo que você quer, seja um trabalho, seja uma pessoa, né? Enfim. Esse 5 de paus também pode mostrar a disposição de vocês de lutar por algo, de conseguir algo, tá? A leitura termina aqui, eu vou tirar mais 3 cartas, tá? Mas aqui essas 3 primeiras cartas que eu tirei, né? A última é um 3 de ouros, é uma carta muito favorável para trabalho e trabalho em equipe. Cuidado então aqui para não surgir discussões no trabalho também, tá? Mas enfim, trabalho em equipe, é uma energia favorável então para trabalho. Aqui pode ser essa questão da concorrência ou alguma situação conflituosa, tá? Então, cuidado para não agir no impulso, tá? Esse as de paus junto com o 5 de paus, né? Juntando os dois dá o 6 de paus, tá? Que é uma carta de vitória. Então, é como se vocês tivessem uma certa vantagem aqui em alguma situação. Mas mesmo assim, né? O 5 de paus é uma carta que requer algum cuidado aqui. 8 de paus. 7 de espadas, é o alerta aqui, tá? E 7 de ouros, interessante. Aqui, cuidado para não se auto-sabotarem, né? Fazer alguma coisa e acabar se arrependendo depois. Façam tudo corretamente. Cuidado com outras pessoas também, né? Porque eu falei aqui muito de autossabotagem, de repente isso aqui é alguém querendo te sabotar também. Não tô falando isso para ninguém ficar com paranoias, não, tá? Apenas um alerta aqui. Aqui tem muito fogo, né? Muita energia de entusiasmo, tá? Tanto no as de paus quanto no 8 de paus. A nível de trabalho, ok, só cuidado com aquele impulso, né, que às vezes faz a gente falar alguma coisa que não deve, né, e por aí vai, tá? A nível emocional, muito fogo também, né, muita paixão nessas 2 cartas, tá? A leitura termina com 2 cartas mais pé no chão, tá? 3 de ouros, 7 de ouros. Se aqui a gente tem uma energia muito rápida, né? Muito impulsiva, aqui por outro lado já é uma energia mais lenta, mais cooperativa, né? 3 de ouros, aqui é um as, né? Então é uma energia um pouco mais egoísta, vamos dizer aqui, assim, né? Aqui um pouco mais egoísta, aqui não, aqui mais focado na equipe, no trabalho em conjunto, né? Eu tô falando trabalho, pode ser no trabalho realmente, ou pode ser numa relação amorosa, é uma energia mais cooperativa, tá? Essa carta aqui, ela pede um pouquinho de paciência, ok? É uma carta que fala de colheita, mas é aquela carta que ela, mais do que falar da colheita em si, ela fala da espera da colheita, né? De esperar o momento certo da colheita, porque aqui talvez vocês estejam com muita pressa, né? E nessa pressa, nesse afã aqui dessas cartas de paus, né? Vocês podem
botar alguma coisa a perder aqui, como eu disse, se auto-sabotarem, tá? Então tenham paciência, tá bom? É isso, mas as cartas são boas, tirando essas centrais aí que vem como um alerta, tá? Câncer, semana de 19 a 25 de abril de 2020, signo de Câncer. Caiu virada pra baixo, eu não vou pegar não, tá? Se tiver que sair a mesma carta, ela sai. Isso já aconteceu outras vezes, né? Câncer. Nove de espadas, 4 de ouros, cavaleiro de ouros. Não veio a rainha de ouros, mas veio o cavaleiro, né? Essas duas cartas aqui, elas falam de apegos, tá? Apegos, paranoias, excesso de pensamentos, principalmente o 9 de espadas, né? O 9 de espadas é uma carta de paranoias, preocupações que não necessariamente têm uma razão de ser, né? Muitas vezes ela fala de ansiedade e excesso de pensamento. Excesso de pensamento, a mente a mil, né? Mas não de uma forma positiva, não, tá? E o 4 de ouros é uma carta que fala muitas vezes, é uma carta boa, tá? Fala de coisas sólidas e tal, mas é uma carta que também fala de apegos, né? De nós segurarmos algo, não querermos soltar, ou termos a dificuldade de compartilhar algo também. Então é uma carta associada a apego. Essas duas cartas juntas podem falar de ciúmes, tá? Isso pode ser da sua parte, pode ser da parte de uma outra pessoa. Cuidado, tá? Enfim, o Cavaleiro de Ouros, finalizando aqui a leitura, é uma carta positiva. A nível material, temos duas cartas positivas, mesmo que a leitura abra com essa carta aqui que fala de ansiedade. Isso aqui são apenas pensamentos, tá? É algo que nós podemos e devemos controlar, tá? Porque não ajuda em nada, né? Cavaleiro de Ouros, embora seja uma carta lenta, ainda assim ele mostra um desenvolvimento. É uma carta que, ao contrário aqui do 9 de espadas, que é uma carta ligada à ansiedade, o Cavaleiro de Ouros ele fala para nós darmos um passo de cada vez, né? Viver um dia de cada vez. É isso que o Cavaleiro de Ouros faz, tá? Duas energias a nível material muito boas, tá? Tirando a questão aqui do apego, né? Que no fundo, retrata o medo de perder alguma coisa. Realmente não tem um motivo de ser desse 9 de espadas, né? Lembra que eu falei que o 9 de espadas normalmente é uma paranoia que não necessariamente tem uma razão de ser, né? E aqui me mostra que realmente não tem, tá? 6 de paus é uma carta de vitória, é uma carta de conquista. O 8 de paus mostra oportunidades chegando. Para alguns isso aqui tem a ver com comunicação, tá? E o Rei de Espadas, uma energia mais racional, mas o Rei de Espadas é alguém que sabe controlar os próprios pensamentos, né? Ele sabe. Lembra que eu falei que essa carta fala de viver um dia de cada vez, né? O Rei de Espadas, então, você abre a leitura com o 9 de espadas, porém termina com o Rei de Espadas e mostrando isso, vocês conseguindo controlar os seus pensamentos, conseguindo controlar a sua ansiedade. Essa vitória do 6 de paus tem muito a ver com isso, né? Nesse sentido, de você controlar esse 9 de espadas aqui, tá? O 8 de paus é uma carta de fluidez, de movimentação, de comunicação. Então, mesmo que a leitura abra com uma carta menos positiva, o restante aqui tá bem bacana, tá? Esse Cavaleiro de Ouros, esse Rei de Espadas, pode ser pessoa ou pessoas na sua vida, tá? Uma energia boa, tá?
Mesmo que talvez você sinta uma lentidão nesse, em princípio eu falei tudo aqui como sendo você, né? Agora falando como se essas cartas fossem outras pessoas ou uma outra pessoa na sua vida, né? Você pode sentir uma lentidão, mas o Cavaleiro de Ouros ele tem uma energia de confiabilidade, né? Rei de Espadas tem maturidade, sabe o que quer, tá? Bom, é isso. Apenas controlar a ansiedade. Só isso. Leão. Signo de Leão. Semana que vai de 19 a 25 de abril de 2020. Leoninos. O mago, um 6 de paus e um 8 de espadas, né? O que esse 8 de espadas está fazendo aqui junto com essas cartas tão positivas, né? Isso aqui, quando sai essas cartas de espadas, né? 8 de espadas, 9 de espadas, eu falo, são apenas pensamentos, tá? A naipe de espadas tem a ver com pensamentos. E o 8 de espadas aqui fala de algum medo, alguma insegurança. Não façam isso com vocês, né? Não alimentem esse tipo de pensamento. Aqui me fala de vitórias, de conquista, de reconhecimento, um novo começo, uma nova ideia. A carta do mago é uma carta de poder pessoal, então ela, sempre que ela sai numa leitura, ela vem nos lembrar de que nós temos tudo o que é necessário, todos os elementos, todas as capacidades para algo novo aqui que está começando, tá? Então, ok, vocês podem ter conseguido algo aqui, vamos supor que seja um emprego, né? Vocês estão aqui conseguindo um emprego e isso pode gerar algum medo, alguma insegurança. Ok, normal, tá? Mas estou só lembrando que não é necessário, tá? As cartas estão muito positivas. Vamos lá. Sete de ouros, 7 de paus e o Rei de Ouros. Esse 7 de ouros é uma carta que pede uma paciência, né? Me dá uma sensação aqui de que vocês já conseguiram alguma coisa, mas talvez esteja esperando. Por exemplo, vamos supor, vocês já... Eu estou dando o exemplo do emprego, né? Vocês conseguiram um emprego, mas ainda não começaram, né? Pode ser isso a questão da espera, né? Ou de repente algo que vocês já estavam esperando tem o começo agora, né? 6 de paus é a carta da vitória, da conquista, e o 7 de paus mostra vocês defendendo aquilo que vocês já conquistaram, tá? As cartas estão muito positivas, gente. Eu estou entendendo que isso aqui é algo que vocês já estavam esperando e que nessa semana acontece algo novo aqui, algo que é uma questão de vitória aqui, de reconhecimento, algo que vocês conquistaram, estão conquistando, tá? Então, ok, tem a energia da conquista e a energia da manutenção da conquista, que é o 7 de paus, tá? Aqui sugere, como eu disse, alguma insegurança, mas o Rei de Ouros mostra que vocês têm essa capacidade, né? A leitura está muito forte aqui para questões mais de trabalho, né? De vida material, mas eventualmente pode ser em outra área, tá? Esse Rei de Ouros falando de vocês mostra, assim como a carta do mago, que vocês têm capacidade para fazer o que quer que seja, né? E eventualmente esse Rei de Ouros pode ser alguém na vida de vocês, né? Que vocês talvez estejam sentindo alguma insegurança diante dessa pessoa, tá? Mas não, pelas cartas que eu estou vendo aqui, não há motivo para isso, ok? Muito bom. Vamos lá, Virgem. Signo de Virgem. Semana de 19 a 25 de abril de 2020.
virginianos. Cavaleiro de espadas, sacerdotisa, 8 de ouros. Bom, Cavaleiro de espadas é uma energia de assertividade, né? De agir no sentido de falar o que se quer falar, fazer o que se quer fazer, né? Só que a sacerdotisa ou a papisa aqui no centro da leitura, ela pede um pouco de cautela, né? O cavaleiro de espadas pode ser um tanto quanto impulsivo, mas a sacerdotisa ela está aqui no centro da leitura. Além de estar no centro da leitura, ela é um arcano maior, então ela se sobrepõe. Ela pede um pouco de cautela, ela pede um pouco de resguardo, um pouco de silêncio, um pouco de paciência, tá? 8 de ouros finalizando a leitura é uma carta bem virginiana e é uma carta que fala de trabalho, estudos, hobbies, se dedicar a alguma coisa, tá? Fazer algo de prático e de útil, né? Para alguns isso aqui tem a ver com estudar algo, ler algo que vai trazer um conhecimento, tá? Mas a principal mensagem aqui é realmente aqui o silêncio, o não contar tudo para todo mundo, o se resguardar, o fazer um pouco de mistério, se for o caso, ou simplesmente a paciência diante de uma energia que está aqui talvez um pouco mais impulsiva no começo da semana. Realmente, né, o cavaleiro de espadas é aquela energia de impulsividade, mas vem aqui com o enforcado, que é a suspensão. Isso aqui pode ter a ver com esse momento que estamos passando de isolamento, né? Vai fazer sentido para alguns, tá? Olha só, né, a leitura abre com o cavaleiro de espadas, fecha com o valete de espadas. Cuidado com as palavras, com a comunicação, a forma de se comunicar, tá? Em alguns momentos vocês vão ter que se conter um pouco, né? Eu tô entendendo que isso aqui é vocês, de repente isso é uma outra pessoa que tá agindo dessa forma com vocês, né? Vocês podem estar esperando a atitude ou a comunicação de alguém, ou então são vocês que estão querendo fazer isso na direção de alguém, mas as cartas pedem um pouco de cautela, pedem para esperar o momento certo, tá? Para alguns isso tem a ver com o trabalho, tá? E de repente aqui, né, mais para o final da semana, ou talvez ainda na outra semana, pode chegar aqui alguma comunicação, alguma notícia, tá? De trabalho especificamente. Eu falei que vocês podem inverter, né? Ou são vocês que estão com essa energia, ou são outras pessoas que estão agindo assim com vocês, né? Porque temos aqui um cavaleiro de espadas e um valete de espadas, tá? Vocês bem racionais, bem com a mente muito alerta aqui, mas tenham cautela, tá? Essa carta do julgamento, ela fala muito de nós mesmos fazermos um julgamento da situação, né? Mas ela vem com a papisa, tá? Muita calma nessa hora. Ajam com sabedoria. Se segurem um pouquinho. Né? Avaliem melhor a situação. Por aí vai, tá? Libra. Semana de 19 a 25 de abril de 2020, carta do julgamento, quis pular, segundas oportunidades, um renascimento,
Libra, 19 a 25 de abril de 2020. Seis de copas, o julgamento. Eu ando colocando a minutagem já na hora que eu espalho as cartas aqui, né? Mas enquanto eu estava embaralhando, essa carta virou, né? E eu coloquei ela de volta, mas era realmente para ela sair, tá? O passado, os primeiros signos, né, vieram muito com cartas de fogo, né? E agora da metade para frente parece que tá mudando um pouco. Vamos ver, né? Cartas de água aqui. O passado retornando de alguma forma, tá? Enfim, é algo, seja a nível amoroso, seja a nível familiar, seja a nível de trabalho, é algo que toca as emoções de vocês, tá? Quando a gente fala do passado voltando, realmente pode ser algo prático, né, tangível, né, do tipo uma pessoa reaparecendo, pode, mas pode ser simplesmente uma lembrança, uma saudade, algo do passado que vem à tona também. Pode ser isso também, tá? Mas, enfim, realmente, o Seis de Copas é uma carta ligada ao passado. O julgamento muitas vezes fala de retorno de situações, fala de segundas oportunidades, né? Algo que renasce, né? E logo em seguida vem o As de Copas, que fala também de um começo ou um recomeço. E tem toda uma energia emocional aqui na leitura, tá? Vamos lá. Bom, o Seis de Copas vem aqui com o Cinco de Espadas. O Cinco de Espadas é uma carta muito ligada a orgulho. Se for uma situação amorosa, o Cinco de Espadas fala muito de cada um ir para o seu lado, ninguém dá o braço a torcer, né? O Nove de Paus também é uma carta de resistência. E o Quatro de Copas também é uma carta de resistência, né? O Quatro de Copas nesse tarô não aparece, mas é aquela carta que fala de uma pessoa, que mostra, né, uma pessoa sentada com os braços cruzados e uma taça sendo oferecida, né? Realmente, o Quatro de Copas aqui também pode remeter a essa questão do passado, né? Algo voltando, e aí das duas uma, né? Ou essa situação aqui de teimosia, de orgulho está sendo ultrapassada, seja da sua parte, seja da parte da outra pessoa, ou seja, de ambos, né? Ou para alguns essa energia pode continuar ainda, né? Mas eu tô entendendo aqui mais no sentido de alguém, seja você ou a outra pessoa em questão, ultrapassar essa teimosia, né, principalmente do Cinco de Espadas e do Nove de Paus, e nesse sentido, né, de dar o braço a torcer, de fazer uma nova proposta, enfim, de te procurar novamente, né, se isso tiver a ver com a vida amorosa. Tá mais, né, tem mais a ver com a energia amorosa aqui, né? Pode ser amor, né, romântico, casal, ou algo familiar, de amizade também, tá? O Quatro de Copas fala muito também de seletividade, né? Porque o Quatro de Copas é a mão do universo trazendo uma taça, o As de Copas, mas o personagem de braços cruzados debaixo de uma árvore, meio emburrado aqui, né? Essa energia do orgulho aqui, né? Do tipo, não sei se eu vou aceitar essa proposta. Não sei, tá? Cabe a cada um avaliar, julgar se é algo positivo para vocês. Aqui eu não estou dizendo se é positivo ou não, tá? Isso aí, cada um que tem que avaliar a sua própria questão, tá? Mas que tem uma questão do passado voltando, tem, de alguma forma, ok?
Escorpião. Signo de Escorpião. Semana de 19 a 25 de abril de 2020. Escorpianos. Imperador, força e 7 de copas. Leitura abre com 2 arcanos maiores, poderosos, tá? O imperador pode até, no seu sentido menos positivo, falar de algum, assim, um certo orgulho, sabe? Do tipo, as coisas têm que ser sempre do meu jeito. Isso pode estar se referindo a você, pode estar se referindo a uma outra pessoa na sua vida, tá? Um certo ar de controle aqui com o imperador, mas é uma carta muito positiva, tá? Vamos lá. Carta da força, por outro lado, é uma carta de autocontrole, né? Controle do ego. Então tem toda uma questão aqui de controle do ego, tá? Principalmente o imperador, nesse aspecto menos positivo, ele tem uma questão de ego aqui, né? Meio mandão, vamos dizer assim, tá? Bom, 7 de copas finaliza a leitura, é uma carta que fala de muitas oportunidades, mas que fala também de algumas ilusões. É uma carta que nos pede discernimento, tá? Para saber o que é real e o que é ilusório na nossa vida. Isso aqui pode ser oportunidades, pode ser pessoas. Eventualmente é uma carta que fala de prazeres, vícios, para quem isso fizer sentido. Então, cuidado apenas, tá? Vamos clarear a leitura para a gente entender melhor. Aqui realmente um autocontrole, né? O enforcado fala de uma situação suspensa, assim como a força é uma carta de autocontrole também, né? Pede um pouco de paciência e é uma carta que fala da gente enxergar as coisas de uma forma diferente também, tá? De uma forma geral, as cartas são muito positivas, tá? O Imperador e o Rei de Ouro são cartas muito boas a nível de trabalho, a nível material, a nível de comprometimento de uma forma geral, tá? Saibam fazer escolhas. Saibam fazer escolhas, tá? Dominem o ego, enxergar as coisas de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente. Essa carta aqui ela é muito ligada à compaixão também, tá? Então, entender o ponto de vista das outras pessoas ou da outra pessoa em questão. Embora o imperador tenha essa atitude mais de líder, né? Às vezes no aspecto mais sombra pode ser um mau líder, né? Um tirano, tá? Então cuidado, né? Mas ele vem com uma energia amorosa, tá? 3 de copas. Então a leitura começa com o imperador, termina com o Rei de Ouros. São cartas que falam de comprometimento, tá? Seriedade. E o centro da leitura pede compaixão e enxergar as pessoas, as situações, seja o que for, de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente, tá? Até porque o 7 de copas aqui, como eu disse, sugere algumas ilusões. Então, cuidado, né? Ele pede para discernir, para diferenciar o que é real e o que é ilusório, tá? Muito bom. 7 de copas fala de opções, né? Mas nem todas elas são boas e reais. É mais ou menos por aí, tá?
Sagitário, semana de 19 a 25 de abril de 2020 para os sagitarianos. Temperança, carta de Sagitário, 6 de espadas e o louco. Aqui uma libertação de algo, uma cura, né? A temperança, além de ser a carta representativa do signo de Sagitário, mostrando vocês aqui abrindo a leitura, né? Mas é uma carta que fala de cura emocional, de paciência, de tranquilidade, né? De se sentir tranquilo, se sentir em paz, se sentir protegido. É uma carta que fala de transmutação de energias, de alquimia, né? É uma carta super espiritual, tá? E muito calma, muito zen, vamos dizer assim. E o 6 de espadas também, porque o 6 de espadas no centro da leitura mostra vocês tendo essa atitude, né? Essa atitude de preferir a paz, né? Não tem aquela expressão preferir ter paz do que razão, é mais ou menos por aí, tá? O 6 de espadas é uma carta que fala de alguma transição também. Podemos estar falando de alguma transição na sua vida, algo que é deixado para trás e você seguindo em frente. Isso pode ser algo mais prático, né, do tipo uma mudança de casa ou deixar um relacionamento para trás e seguir em frente, mas tudo de forma muito tranquila, tá? Ou pode ser algo mais energético, mais interno, né? No sentido de mudar a forma de pensar, né? Abandonar pensamentos e sentimentos que não são tão bons, que são mais destrutivos e preferir esse estado de paz, né? A carta do louco, finalizando a leitura, é uma carta de libertação também, né? A carta do louco é uma carta, é o arquétipo que fala de alegria, da gente começar uma nova jornada sem ficar criando expectativas, né? Muito bom, tá? E sugere aqui alguma novidade, algo realmente novo, aqui totalmente novo, tá? Quatro de espadas, outra carta de espadas dessas que são positivas e tranquilas. Aqui realmente vocês seguindo em frente, né? O 4 de espadas, assim como a temperança, também é uma carta de cura, né? É a carta que vem depois do 3 de espadas. O 3 de espadas é aquela carta que tem no coração, com 3 espadas fincadas, é uma carta relacionada a dores emocionais. Então, o 4 de espadas é esse momento pós 3 de espadas, né? E a temperança é o momento pós carta da morte, né? Então, são duas cartas de cura, são duas cartas muito tranquilas, muito zen, realmente. O 6 de espadas e o cavaleiro de espadas, duas cartas que mostram vocês seguindo em frente, tocando o barco. E o cavaleiro de ouros, né? Aqui tem uma energia mais assertiva, né? Mais mental, agora mais transformadora, tá? Agora, o cavaleiro de ouros é mais tranquilo, ele é mais zen, ele vive um dia de cada vez. Tem muita energia de liberdade aqui na leitura, né? E novos começos, e você seguindo em frente. Tá bem bom aqui, tá? Tá bem zen, tá bem tranquilo, bem pacífico, ok? Novos começos aqui. O Cavaleiro de Ouros é uma carta boa a nível material também, tá? Enfim. Uma nova jornada, uma nova etapa. Ou simplesmente uma atitude nova diante da vida, né? Capricórnio, semana de 19 a 25 de abril de 2020. Capricórnio.
Três de copas, enamorado, rainha de copas. Uma semana bastante emocional e bem positiva, tá? A carta do enamorado fala de parcerias, eventualmente é uma carta que fala de escolhas e de livre-arbítrio também, tá? De toda forma, é uma semana... O Três de Copas é uma carta leve, é uma carta emocional gostosa, sugere celebrações, né? Embora a gente ainda não possa... estar encontrando pessoas, né? Mas é uma carta leve, né? O encontro pode ser virtual também, por que não, né? E a Rainha de Copas, por outro lado, já fala de um aprofundamento aqui das emoções, né? Pode ser uma pessoa na vida de vocês também, parceiro, ou então uma mãe. De toda forma, energeticamente falando, uma semana bastante emocional. Vamos clarear um pouco aqui. E que para alguns tem alguma questão de escolhas aqui, tá? 5 de ouros, realmente alguma dúvida, né? E Cavaleiro de ouros. Bom, o 5 de ouros é uma carta de carência, né? Sempre tem uma questão de alguma escolha aqui, tá? Se você não ressoar com essa leitura, veja o seu ascendente e o seu lunar, tá? Essa semana tem uma questão de escolha. E sempre que a gente faz uma escolha, ao mesmo tempo a gente faz uma renúncia, né? Se isso aqui tem a ver com a sua vida amorosa, alguém sai perdendo, seja você, seja outra pessoa, tá? Porque tem uma questão de escolha aqui, né? E o 5 de ouros me dá essa questão de alguém que sai perdendo, de alguém que sai carente nessa situação, tá? Bom, temos uma rainha de copas e um cavaleiro de ouros. Cavaleiro de ouros é lento, porém, né, ele quer saber onde é que ele está pisando. Tem uma diferença de maturidade também entre o cavaleiro de ouros e a rainha de copas. Né? A rainha é um pouco mais madura, tá? Bom, a energia da leitura termina bem, tá? Inclusive, sempre que sai essa combinação de copas, que é o elemento água, né, com ouros, que é o elemento terra, dá essa questão, essa liga, né, essa combinação de elementos que é positiva, que é fértil, né, no caso da terra com a água, tá? Sentimentos profundos, porém o cavaleiro de ouros anda devagar, como eu disse, quer saber onde é que está pisando, né? Não necessariamente vai se abrir completamente logo de início. O centro da leitura tem alguma questão aqui de escolhas a fazer, decisões a tomar. Para alguns tem a ver com vida amorosa, mas não é para todos, obviamente, isso, né? Essa decisão pode ser de vocês ou de repente isso aqui é uma outra pessoa que vai tomar uma decisão que vai influenciar na vida de vocês, enfim. De toda forma, me parece que tá bom aqui para vocês, tá? Eu entendi assim que a leitura está favorável para vocês, né? Independentemente daqueles 5 de ouros, não creio que aquele 5 de ouros seja de vocês. É por aí. Aquário. Signo de Aquário, semana de 19 a 25 de abril de 2020. Rei de Copas, o Louco e o Mundo. Interessante. Rei de Copas fala de maturidade emocional. O Louco, por outro lado, é uma energia que mostra um renascimento.
né? Aqui muita maturidade, e o louco, no sentido negativo, ele pode até falar de imaturidade, tá? Mas não é a principal característica do louco. O louco é uma carta de coragem, é uma carta de uma nova etapa na vida, né? Começar uma nova jornada sem ficar criando muitas expectativas, né? Você vem com o mundo logo em seguida. O mundo fala de... Bom, para alguns isso aqui pode até ter a ver com questões à distância, né? Por exemplo, você se comunicar com alguém que mora em outro país, algo assim nesse sentido. Mas, de um ponto de vista mais energético, o mundo fala de um fechamento de uma etapa, a conclusão de uma etapa, tá? E o louco no centro me dá uma sensação aqui de liberdade, né? Libertação, uma nova etapa, começar algo do zero ou recomeçar algo do zero, tá? E esse recomeçar vem com essa necessidade de fechar uma etapa, tá? Para não repetir os mesmos erros e por aí vai, tá? Estrela, carta de aquário, valete de paus, 4 de espadas, cartas muito positivas, tá? Então, me dá uma sensação de que sim, vocês conseguem finalizar uma etapa, ficam aqui mais tranquilos. Teve umas leituras semanais de aquário aí há uns tempos atrás que, né, sempre saía cartas ligadas à ansiedade e tal, e agora não, né, agora vem o 4 de espadas, uma carta tranquila, né. A estrela, além de estar representando vocês aqui, mostrando que vocês amadureceram emocionalmente nesse período, também é uma carta de cura. Inclusive esse rei de copas aqui no tarô do Osho, ele chama-se a cura, né? E a estrela em si é uma carta de cura, é uma carta de fé, é uma carta de esperança, de renovação, de saber que está no caminho certo, de pureza de intenções também, né? O louco também, assim como a carta da estrela, tem essa pureza, tem essa renovação. São cartas muito ligadas à liberdade, né? A se libertar de algo. O louco e o valete de paus, eu acho essas duas cartas muito parecidas, tem uma energia jovem, então mostra aqui um entusiasmo novo, de alguma coisa nova, tá? Aqui é um começo ou é um recomeço totalmente novo, do zero, né? O louco é o arcano zero do tarô, tá? Esses valetes, em geral, têm uma energia de comunicação, tá? E o mundo, então, uma etapa que precisa ser fechada, né? Para que vocês realmente aqui não voltem, né? A repetir alguns erros, tá? E o 4 de espadas, então... outra coisa, o 4 de espadas, assim como o rei de copas, assim como a estrela, também é uma carta de cura emocional, enfim, né? É a carta que vem depois do 3 de espadas, que é aquela... né? O 3 de espadas é o coração com 3 de espadas fincadas, é uma carta de dor, de tristeza, né? Mas aqui já vem o 4 de espadas, né? É esse momento posterior, tá? E uma etapa se fechando, ok? Muito bom. Muitos arcanos maiores nessa leitura de vocês e arcanos maiores bem positivos, né? Peixes, semana de 19 a 25 de abril de 2020. Signo de Peixes. Seis de ouros, as de espadas, a torre. Bom, 6 de ouros é uma carta ligada ao dar e ao receber, né? O 6 de ouros, ou ele pode estar falando de algo que está desequilibrado
e precisa se reequilibrar, dar e receber, seja numa situação de trabalho, seja numa situação amorosa, né? Aqui com o As de Espadas, vocês percebendo as coisas com muita clareza. Eu falei aqui de duas possibilidades, né? Ou algo precisa desse reequilíbrio, ou esse equilíbrio ele já aconteceu, né? Não sei se é bem assim, tá? Por que eu tô falando isso, né? Porque temos a torre aqui, e a torre, ela fala de nós cairmos na real com relação a alguma situação, né? Que é justamente essa clareza, que esse As de Espadas, né? O As de Espadas fala de um momento onde nós conseguimos enxergar algo com muita clareza, conseguimos enxergar a verdade de uma situação, né? Então, talvez enxergar aqui a verdade de uma situação onde pode haver esse desequilíbrio, né? Ou você deu mais e não recebeu em troca o que era devido, ou o contrário, ou você deu menos e uma outra pessoa, uma outra situação deu mais e gerou esse desequilíbrio. Aqui talvez você percebendo que você tem que fazer algo por alguém ou por alguma situação, retribuir algo a alguém, ou o contrário, né? De repente a gente pode inverter isso também, pode ser uma outra pessoa, uma outra situação, enfim, que percebe essa questão, né? Vamos clarear isso aqui, tá? A Lua é a carta de Peixes, né? Mas, enfim, fala de situações obscuras também. Aqui vocês também, tendo essa clareza que eu falei do As de Espadas, né? E o 2 de Ouros realmente tem a ver aqui com o dar e o receber. Tanto o 6 de Ouros quanto o 2 de Ouros falam disso, tá? Eu acho que você vai ter uma clareza aqui a respeito de uma situação. Talvez você perceba ou que você está dando muito ou que você está dando pouco em uma situação, né? Ou você vai perceber que você não está sendo valorizado, ou justamente o contrário, você perceber também que você não está valorizando algo na sua vida. Mais ou menos por aí, tá? A Lua tá aqui, a Lua, além de falar de vocês, né, o Rei de Copas também, é uma carta que ela fala de situações obscuras, né, ou seja, que nós não, a princípio, não conseguimos entender muito bem. Ela é uma carta muito ligada ao inconsciente, também à intuição, sonhos e, eventualmente, ilusões, né. Só que vem a torre aqui colocando tudo isso abaixo, tá? Situações ligadas a ego também vem abaixo, tá? E tem a ver com ilusões aqui. A gente sempre acha que ilusão é sempre associado a algo que, por exemplo, nós acreditávamos que era uma coisa, né, que era uma coisa boa e na verdade não era. E a ilusão pode ser o contrário também, tá? Do tipo algo que nós não acreditávamos ser verdade, de tão bom que é, e isso poder ser sim verdade, poder sim se tornar real. Enfim. Mas há realmente aqui uma necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber, tá? 2 de Ouros e 6 de Ouros. Esse 2 de Ouros é uma carta que muitas vezes fala da gente ficar se equilibrando entre duas situações também, tá? Então, se for esse o caso, não dá mais, tá? Aqui vocês vão ter que
talvez fazer uma escolha, né? O As de Espadas, sair do 2 e vir para o As, né? O As é uma carta que, além de falar de vocês enxergarem uma situação com clareza, né? Ver a verdade de uma situação, trazer algo que estava inconsciente, trazer a consciência, né? Ela é uma espada, né? Então ela tem o fio cortante da espada. Então ela fala também de tomada de decisões, né? Cortar algo. Esse cortar algo pode ser tanta coisa, né? Estamos aqui numa leitura geral, cada um vai saber o que é cortar aqui. Pode ser cortar um pensamento, cortar uma pessoa da sua vida, né? Não é cortar, né? Cortar no sentido de se afastar, né? Enfim, fazer uma escolha, tomar uma decisão, seja ela qual for, tá? Mas tem toda uma questão de cair na real aqui nessa semana com relação a alguma coisa, tá? Vocês enxergando com muita clareza uma situação que até então vocês não estavam entendendo muito bem, ok? Bom, é isso, piscianos. Bom, gente, terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Namastê!